E já bora falar com o nosso convidado de hoje, Gavião. Bem, amigos, falamos ao vivo em definitivo. Ele tá lá nos espionando, olhando, tentando tirar alguma coisa de cada um só pelo olhar. Ele que é maravilhoso, é sensacional. A entrevista de hoje é com ele, advogado referência no país quando o assunto é cybercrime, crime cibernético. Vem pra cá, é referência no Brasil e no mundo, Luiz Augusto Durso, doutor Luiz! Boa tarde, Juliana, Rafael, Zico, Bruno, alegria falar aí a todos os ouvintes da Boa da Pan, dessa região maravilhosa que é a região de Curitiba. Muito obrigado pelo convite. Que demais, Luiz. A gente que fica muito feliz por ter aceitado aí o nosso convite de participar aqui do Boa da Pan, tá bom? Seja muito bem-vindo. E a gente já começa perguntando, né? Quais são os crimes mais comuns que acontecem? Ô, louco. Cibernéticos, assim, o caso mais uau que você já atendeu também. Juliana, você sabe que cada dia é uma novidade, né? No escritório de advocacia a gente verifica que quando a gente fala de crimes cibernéticos, ele tem crescido demais, né? É uma tendência natural. A pandemia também ajudou essa situação. A gente fala da informatização, cenário de internet das coisas, né? A gente adora conectar tudo que é possível na internet. Não é à toa que já temos geladeiras, TVs, fogão, tudo que é possível conectar, nós estamos conectando, e isso gera vulnerabilidades. Então, todo mundo está sujeito a ter um problema, seja uma empresa, seja a pessoa física. Nós atendemos algumas empresas que tiveram aí grandes vazamentos de dados, e isso repercutiu. Atendemos celebridades que tiveram um Instagram invadido. Recentemente, inclusive, a atriz Cléo Pires, nós cuidamos da invasão do Instagram dela, para entender também o que tinha acontecido, porque o criminoso, ao invadir o Instagram da Cléo, ele colocou lá uma promoção de um iPhone e pediu para os usuários clicarem no link. 600 mil seguidores da Cléo clicaram. E nós ficamos preocupados para entender se isso havia algum tipo de vulnerabilidade, se poderia afetar esses usuários, e realizamos os estudos, juntamos no inquérito policial para provar que não. Mas era a mesma quadrilha que tinha invadido Marina Rui Barbosa, a Ludmilla, o Iron Man, né, o Homem de Ferro nos Estados Unidos, e tantos outros famosos. Então é uma quadrilha especializada em invadir famosos. Foi um caso bastante interessante em trabalhar. E Homem de Ferro, os caras estão vendendo antigripante, aquele antiferrugem, né? O MU. O Mundial Primer. Não, mas aí. A Cléo podia pegar esses 600 mil cliques lá, mandar pra Apple e falar, olha aí, ó. Olha aí, comprar um iPhone, né? E aí? Vamos fazer um comercialzinho pra vocês aí, pai. Agora, doutor, é importante a gente falar disso, assim, porque todos nós, né, estamos vulneráveis a acontecer esse tipo de coisa, né? Daí a gente sabe que hoje tem as ferramentas, né? Expostos, né? Tem as ferramentas hoje para que a gente possa nos proteger, digamos assim, nas redes sociais. No Instagram, por exemplo, tem aquela forma de você colocar... Respira. Como é que é? Como é que é, Aragão? Tá. Deu uma engolida da saliva bonita. Então, daí, o que dá pra fazer, doutor? O que dá pra fazer? O que dá pra indicar pras pessoas, de fato, pra proteger e pra não cair, pra não ser vítima de um golpe, como aconteceu com a Cléo Pires, né? De invasão de conta e coisa assim. Bruna, a pergunta é boa, porque o ouvinte ele tá curioso em saber, por óbvio, como se proteger. Nós sabemos que muita gente tem as redes sociais clonadas todo dia. Acredito que vários ouvintes aí se identificam com a história de receber uma mensagem lá no WhatsApp a dizer: oi pai, oi mãe, oi filho, mudei de número, anote meu número, etc. Isso é incontrolável, porque é vazamento de dados, né? Então as pessoas sabem com quem falar, sabem quem são nossos parentes, e eles pegam um chip qualquer pré-pago e emitem lá uma nova conta, um novo perfil no WhatsApp. Agora, o que é possível ter cautela é a partir do momento em que há a solicitação de depósito. A partir do momento em que nós sabemos em que as nossas contas são atrativas nas redes sociais. Então, quando a gente parte dessa premissa, a gente começa a pensar em iniciativas preventivas. E aí, Bruna, a desconfiança, ela pode parecer óbvia, mas muda tudo. Alguns casos, por exemplo, hoje eu vi um caso aqui no escritório que o indivíduo comprou um carro pela internet, tudo fraude. Agora, quando você pergunta para o cliente, você verificou os dados? Você combinou de encontrar o vendedor para encontrar esse carro antes de fazer a compra? E as respostas são muito interessantes, Bruna, porque elas são normalmente indicativos de fraude, mas quando a gente está tão envolvido naquela boa compra, né, naquele bom negócio, se empolga. A gente
a gente se empolga e acaba diminuindo o grau de desconfiança. E aí ele fala, não, mas estava tão óbvio na minha frente, por que eu fui pagar? A mesma coisa acontece com as redes sociais. É tão óbvio não utilizar as mesmas senhas em todos os dispositivos. É tão óbvio não anotar as nossas senhas no bloco de notas do celular, que pode ser roubado ou perdido a qualquer momento, ou até invadido. Também nós sempre alertamos, que é o que você nos orientou, né? Você nos lembrou, da autenticação ou da confirmação em 2 etapas. O que é isso, Bruno? Para os ouvintes ou telespectadores entender. Não é algo complexo, não é algo difícil de se fazer. A maioria das ferramentas tem essa opção, WhatsApp, Instagram, e-mail, você pode ativar, que seria, além da sua senha, mais um fator de checagem, que pode ser desde a instalação de um aplicativo de token ou receber um código por mensagem de texto. Então, ativem essa autenticação de 2 fatores e, por óbvio, não passem a ninguém esse código. Essas pequenas orientações fazem muita diferença, Bruno. É possível, com a desconfiança, eliminar boa parte aí das fraudes. Show! Olha aí, ô doutor, tudo bem? Só o Aragão aqui falando. Queria saber o seguinte, o velho, né? Que o velho, ele entra na internet e ele não manja dos paranauê, às vezes. A gente que é meio novão, já é meio cabação pra esses troços, aí vem o velhinho, daqui a pouco apareceu ali o bibelozinho, né? A champolinha. Sim. Aí veio toda bonitinha, aquele cabelinho, pá, cura da Covid, né? Aquela coisinha toda personalizada pra ele ali e mandou uma fotinho pro cara e daí daqui a pouco vem o marmanjo, né? Ah, a menina é de menor e vou te denunciar na polícia, não sei o quê. Esse foi o boi com as cordas, o velhão tá aí depositando a aposentadoria a vida, né? O ano inteiro porque não quer passar essa vergonha com a família, né? Que recebeu ali um nude, né, da pessoa e tal. E aí, como é que faz com esse cara aí? Essa pergunta é boa, né? Engraçado é que a própria lei já está preocupado com aqueles que têm mais idade. Inclusive, há um aumento de pena para quando a vítima do estelionato é idoso. Então, a gente sabe que normalmente o idoso, ele pode se tratar de uma pessoa um pouco mais vulnerável. Até porque, não por inocência, mas porque ela ficou tão acostumada a entender que as coisas na vida real são confiáveis, que quando vai para a internet, ela não desconfia com com tanto entusiasmo que nem os jovens, que sabem que 90% ali pode ser golpe ou pode ser fraude. E aconteceu recentemente um aumento desse tipo de golpe, a gente chama de golpe da novinha, que seria no sentido de quase uma sedução em que um criminoso cria um perfil falso de uma menina, seja novinha, seja mais velha, mas muito bonita, muito atraente, e ela se relaciona principalmente com pessoas que já são casadas, ou têm família, ou etc. E vai tentando de alguma forma trocar nudes. E por que esse objetivo? Porque quando ela consegue receber essa foto de nudez, revela-se o golpe com uma ligação a se passar por um delegado, dizendo que é preciso um pagamento, senão o indivíduo ali se relacionou com uma menor de idade, ele é pedófilo, e ele se assusta. Ele se assusta, muitas vezes não conta pra ninguém, porque ele não quer que isso se espalhe na sua família, por ser casado, ter filhos, etc. E ele se torna galinha de ovos de ouro daquela quadrilha que vai extorquí-lo pra sempre. Então, é um golpe comum. A gente viu isso sendo retratado em grandes plataformas de streaming, como o golpista do Tinder. Isso tá piorando aqui, por exemplo, em São Paulo. 90% dos sequestros relâmpagos aí envolvendo homens são depois de um encontro marcados por aplicativo de paquera. 90%. Nossa. Por causa de Pix, etc. Então, a gente está vendo que essas ferramentas são utilizadas por criminosos para atrair vítimas, seja para enviar nudes, seja para um encontro, seja para contrar uma intimidade, ou seja para depositar e fazer empréstimos, como acontece na série do golpista do Tinder. É o famoso estelionato sentimental. E a gente diz que aí não é muito difícil as medidas preventivas, porque uma hora ou outra esse relacionamento chegará ou numa situação de perigo, que seria um encontro, e a gente recomenda shopping, praças de alimentação, ir com alguém, mesmo que aquela pessoa segure a vela, ela será uma precaução e uma segurança nesse encontro. Importante. Com relação a empréstimos,
ninguém pede empréstimo sem se identificar. Então, ligação, FaceTime, né? Fazer uma chamada de vídeo, verificar se a pessoa é conhecida antes de fazer a transferência. E com relação à paixão, né? E eu gosto de falar, pessoal, que o estelionato ele reside principalmente atacando 3 emoções. O medo, então vendo aqueles golpes dizendo que vai ter a rede social apagada, ou que seu computador está cheio, precisa ser atualizado, ou que ele foi infectado, e aí vai o golpe. A paixão, que seria todos esses golpes de estelionato sentimental, e medo, paixão e a ambição, que seria quando o indivíduo quer ganhar um dinheiro fácil, né? Aqueles investimentos que devolvem 10% de faturamento em um mês. Quando o negócio for muito bom, ou o relacionamento for muito rápido, Desconfie. ou você receber uma mensagem que seja ameaçadora ali, a segurança é exatamente a desconfiança e a checagem. Mas, doutor, me diz uma coisa, e para desmantelar uma quadrilha como essa, a gente não vê muitas quadrilhas como essa sendo presas, porque conseguiram, os caras parecem que são sempre impunes, sempre conseguem se safar. É isso mesmo ou tem muito êxito na prisão desse povo aí? É uma boa consideração, porque há essa sensação de impunidade, porque a quantidade de golpes na internet são enormes. E aí a gente vê poucas notícias relacionadas a indivíduos sendo identificados e punidos através de uma investigação. Outra situação é que a investigação ela é mais complexa do que uma investigação no ambiente físico. Físico, né? Depende de quebra de sigilo de IP, conexões, busca e apreensão, aprender dispositivos e laudar. Então ela é um pouco, sim, mais... não morosa, mas de fato mais complexa. Não significa que isso seja impunidade, muito pelo contrário. Às vezes há mais indícios e mais provas no ambiente virtual, porque toda conexão obrigatoriamente deixa um rastro, deixa um log de acesso, deixa um log de conexão, e as quadrilhas são sim encontradas e punidas por os crimes na internet. O que acontece é que nós temos já uma sensação de impunidade absoluta no Brasil, a partir do momento em que a gente levanta o dado que próximo a 10% dos inquéritos policiais de homicídio são concluídos no país. Então a gente tem 90% dos inquéritos ainda sem conclusão. Há uma impunidade descarada até para o crime, que seria o crime mais gravoso do Código Penal, que seria o homicídio, matar alguém. E a quantidade enorme de crimes na internet também, por óbvio, traz um dado baixo da resposta penal, da condenação desses indivíduos, de se concluir investigações. Mas a maioria dos casos em que há um grande valor envolvido, ou uma quadrilha, ou que envolva menor, né, pedofilia, etc., a gente sim acompanha a maioria desses indivíduos, esses autores, sendo presos e punidos. Basta ver, por exemplo, quando quadrilhas aplicaram golpes a dizer que seriam grandes corretoras de investimento em criptoativos e deram golpes de bilhão. Esses indivíduos foram todos presos. Então não significa que a internet é terra sem lei. Significa que a investigação ela é mais complexa e por isso as delegacias especializadas têm uma demanda tão grande. Nós temos várias espalhadas no país. A própria Polícia Federal faz um trabalho impecável quando a gente fala de crimes cibernéticos. A Interpol tem um papel importante aqui no Brasil para investigar esses indivíduos que cometem crimes de qualquer lugar. Então a gente sim encontra e pune cybercriminosos. Recebendo hoje, aqui na hora boa do seu rádio, Luiz Augusto Durso, ele que é advogado, referência no país aí quando o assunto é cybercrime. E muitas perguntas por aqui, a gente tem muita dúvida. E se você ouvinte tiver também, manda pra gente aí no WhatsApp 3501-1039 ou também na nossa live no YouTube, Jovem Pan, Grupo RIC. O Aragão tem uma pergunta agora pra gente. Eu tenho uma pergunta aqui, doutor, seguinte, a gente vê o Facebook aí, né, que comanda tudo, né, uma baita de uma startup com 700 bi de dólares, aí os caras compram tudo, né, velho? E aí vira um monopólio e tal. Aí quando dá pau no negócio, ferrou todo mundo, né? Porque daí só tem pra ele ali pra recorrer e não tem uma lei que os caras estão criando aí, igual tem lá. Por exemplo, a Bev não pode ser dona de todas as marcas de cerveja porque tem que ter uma concorrência e tal, não sei o que. Não tem isso pra internet aí, pra uma rede social?
É uma excelente pergunta, Aragão. É uma sensação unânime e aqueles que defendem o monopólio desconhecem como a concorrência favorece as pessoas. Só existe preço baixo ou produtos de melhor qualidade graças à concorrência. Então, as empresas competirem no mercado é bom, favorece sempre o consumidor. Acontece que nessas Big Techs elas se tornaram tão poderosas e tão financeiramente ricas, né? Elas conseguem adquirir quase todos os concorrentes ou incorporar no sistema delas uma usabilidade, uma funcionalidade que acaba tirando o mercado. Por exemplo, quando o Instagram quis comprar o Snapchat e o Snapchat recusou, eles simplesmente criaram os Stories e arrebentaram parte aí do mercado com relação ao Snapchat. Então eles são muito poderosos, já tem o banco de dados, já tem os usuários e as iniciativas podem ser prejudiciais, porque com o monopólio, presume-se, eles investem menos, estão menos preocupados em atender o consumidor, porque se você tem um problema como usuário de ter sua conta invadida, acontece muito hoje, o indivíduo tem o seu perfil invadido, não consegue recuperar. Eles atendem mal porque você não vai migrar para outra plataforma, porque nem tem tanta concorrência. Com relação ao monopólio, a gente sentiu o problema na pele quando houve recentemente aquele problema gigante do dia em que o Facebook parou, né? O Meta parou, e aí nós não conseguimos acessar o WhatsApp, não conseguia usar direito o Instagram, tipo, puxa, como é ruim todos os servidores ser tudo uma empresa, né? Fica muito centralizado. Os Estados Unidos está com um debate agora, né, nesses últimos tempos, exatamente para gerir essa situação e delimitar esse possível monopólio do Meta para ver se eles podem dominar a internet como fazem ou não. E a resposta que esperamos é que haja certa limitação até para compartilhamento de dados. Então, isso hoje é debate nos Estados Unidos. No Brasil, não há nenhuma lei que impeça esse tipo de atividade por parte das Big Techs, mesmo a gente tendo, por óbvio, premissas básicas da concorrência, como favorecendo o consumidor. Isso hoje, por exemplo, Meta ser dono de todas as empresas, WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger, etc., não fere nenhuma lei no país. Por isso que a gente tem que sim continuar a debater para trazer um ambiente de mais concorrência e menos monopólio. Temos que se torcer então pro Elon Musk. É um caminho, não. Vai lá, Bruno. Agora, doutor, me conta uma coisa. A gente sabe que tá eleições aí se aproximando, né? E muito se fala em fake news, né? E como que a gente pode, então, né, falar para o nosso ouvinte também? Porque mesmo com tanta informação, mesmo a gente falando fake news toda hora, acontece da galera cair e vir com papo fake news. Tu tem que falar pro teu amigo, né? Pô, cara, isso aí é fake news, tu vai acreditar nisso? Mas volta e meia tem gente caindo. E eu já emendo na tua pergunta. E fake news não é crime, né, doutor? Duas perguntas muito boas. Eu já falei, inclusive, sobre esse tema na Jovem Pan, lá no Pânico. É uma emissora que sempre me recebe muito bem, então sempre obrigado pelo carinho. E é um tema polêmico. Fake news é crime? Não, não é, porque a definição ainda é incerta. Nós temos o projeto de lei 2630 debatendo sobre essa situação para trazer uma definição, e a parte penal foi excluída. Então não há nenhuma criminalização hoje como sendo esperada de fake news em geral. O que acontece é que há determinados conteúdos que são falsos, podem, por exemplo, prejudicar um candidato, prejudicar uma empresa ou prejudicar terceiro, seja alguém, e isso pode ser considerado um crime, como um crime contra a honra, como uma difamação, como uma calúnia. Então você criar uma notícia falsa, dizer que o indivíduo respondeu a um processo, foi condenado, esse processo nunca existiu, pode ser considerado crime, mas pelo conteúdo e não por ser uma fake news em geral. Com relação à preocupação, é muito difícil, Bruna. As fake news são um debate constante, um problema mundial que afeta absolutamente todos os lados políticos, mesmo sendo muito polêmico o tema, ele afeta direita, esquerda, centro, qualquer partido vai ser atacado por notícia falsa. O que a gente precisa é contar com o apoio da população para aumentar o senso crítico, porque ela deve ter, por óbvio, a liberdade de expressão assegurada de publicar o que quiser e de falar da maneira que quiser, e a sua opinião pode ser subjetiva, pode ser interpretada. O que a gente tem que eliminar da internet é o conteúdo totalmente falso. Então, dizer que alguém foi condenado por um processo que não existiu, dizer que um dado que foi publicado por uma pesquisa não existe, isso sim tem que ser combatido, e aí as plataformas
como as redes sociais, têm feito até um papel razoavelmente importante, com diminuição de compartilhamento simultâneo no WhatsApp. O próprio Facebook manda o conteúdo para plataformas externas de checagem e coloca um alerta, né, a dizer, isso pode ser falso ou é falso, e a pessoa pode acessar ou não. Então, tem formas de eliminar ou diminuir o impacto. Agora, o conteúdo vai existir, até porque ele não precisa estar hospedado em redes sociais públicas. A gente viu que as fake news, elas foram migrando com o passar do tempo para as redes sociais privadas, WhatsApp, Telegram, e aí ninguém controla. Então a pessoa vai receber uma mensagem, vai receber um áudio, vai receber uma foto, vai receber um vídeo, que pode ser verdadeiro ou falso. Cabe ao usuário desenvolver o seu senso crítico e criar um costume de checagem, e a internet está aí para isso, para poder concluir sobre aquele conteúdo e se ele é falso ou não, para não impactar, porque a gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos. Vocês devem ter visto o documentário Privacidade Hackeada e viu que a utilização dos dados com notícias falsas pode afetar muito uma eleição. Totalmente. Aí, então, isso é bom aí, pessoal que é casado aí, homens e mulheres, né? O doutor acabou de falar aqui que o WhatsApp ninguém controla. Então, aqueles videozinhos que de repente se encontra na minha galeria, não foi culpa minha. Não é nosso. Não foge do nosso Aragão. Não é nosso. Ô, Aragão, se me permite, esse é o risco. Porque quando eu falo ninguém controla, significa que não dá para interceptar a comunicação no momento em que está criptografada, que seria de um celular ao outro. E aí que corre o risco. Porque os casais, e eu também compartilho disso, têm o costume de entregar a senha para a esposa. E aí, meu amigo, não há sigilo nenhum. Ela vai fazer o controle. Acabou. Teve a quebra do sigilo já ali. Mas, doutor, quando o cara vai baixar um aplicativo ali, e aí você quer entrar na rede social, e aí ele vem com aquele pedido maroto, né? Aceita aqui as nossas políticas e tal, e aí se você não aceita, você não tá dentro, aí acabou com o mundo do cara. Eu fui excluído do universo ali, do metaverso. Como é que funciona isso? Porque a galera não lê, a galera só aceita pra baixar e você foi. Isso é verdade. Né? Tem que ler, tudo, você né, lê, isso. Você lê o negócio antes de aceitar ali, não. Porque às vezes você tá aceitando, eu não sei se eu tô vendendo a minha alma, né? Aí você entende. Como é que funciona isso? Esse tema hoje é um tema muito importante para quem nos ouve, porque as pessoas, Aragão, podem entender que seria só um terminho de uso e que não muita informação estaria em jogo. Só que vamos começar desse assunto com uma pequena análise. A gente gosta, por exemplo, de comprar um assistente pessoal e utilizar no celular ou até em casa, naquelas caixinhas de som, né, chamadas assistentes pessoais, e ali houve um escândalo a dizer que aquilo estaria nos ouvindo o tempo inteiro, alguém te ouvindo. Outra coisa, os algoritmos estão cada vez mais evoluídos, então eles começam a monitorar batimento cardíaco nos smartwatches, começam a verificar alteração da cor da pele, começam a verificar quanto tempo você está em cada ambiente, quais são os seus trajetos com aqueles aplicativos de GPS. A gente começa a perceber que nossa vida começa a se tornar um filme em que essas empresas assistem constantemente o roteiro. Vale dizer, elas acompanham tudo. Você escuta uma música quando está mais triste, você digita de uma forma diferente quando está com raiva ou brigando com o parceiro. Então, até isso, o algoritmo pode monitorar. Então, quando a gente fala de ler o termo de uso, a gente está falando de se preocupar com esse tipo de invasão de privacidade, e não só um preenchimento de cadastro. Tá? Então a premissa sim, é importante ler pelo menos a parte que fala de coleta de dados, que hoje deve estar em destaque graças à Lei Geral de Proteção de Dados. Então nós temos a LGPD vigorando no Brasil, que vai trazer todas as diretrizes. As empresas vão respeitar e os usuários titulares precisam se empoderar, vale dizer, exigir, perguntar. Você vai na farmácia, ele pede CPF, fala, pra quê? O desconto vai ser dado se eu não der o CPF? Sim, então eu não quero dar o CPF, eliminar esse tipo de concessão gratuita dos dados. E aí quando a gente fala de termo de uso, é um problema, porque ou você aceita ou você não usa, e isso é chamado de contrato de adesão. Acontece que nem sempre, em 2022, nem sempre isso é uma barreira a impedir a utilização. Por quê? Nós vimos, Aragão, recentemente, o WhatsApp anunciando que ia mudar o termo de uso. E as pessoas não gostaram.
disseram, não, é absurdo, vai ter transferência dos dados para o Grupo Meta, e eu não quero. E elas então criaram uma campanha de migração para o Telegram, de publicação na imprensa, de reação, de contestação daquela ação. Isso fez com que eles adiassem 2 vezes a alteração, repensassem o código e o termo de uso. Os próprios órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, reagiram. Então nós temos força hoje, como os usuários unidos, ao exigir dessas plataformas melhores termos de uso e, lógico, menos coleta, menos informação, menos invasão da privacidade. Porque hoje essas informações têm muito poder e elas são, lamentavelmente, objeto de vazamentos ou de vendas entre empresas, e aí o que está em jogo é o nosso dado, é a nossa informação, que amanhã é utilizado por um criminoso mandar um golpe feito sob medida, invadir a sua empresa ou invadir a sua conta bancária ou até abrir contas em seu nome. Então é muito sério o tema e por isso a gente tem que ter cautela. Sobre a sua pergunta se eu leio ou não, com certeza a parte de coleta de dados eu leio, mas às vezes na correria, e por óbvio, eu sou ser humano como todo mundo, eu vou só as partes que interessam, passo batido, porque tem termos que a gente tinha que tirar semana para ler, e aí não dá. Então por isso que é importante fazer uma micro pesquisa na empresa e sobre o termo de uso que você está aceitando e assinando. Doutor, me diz uma coisa, em relação, voltando no âmbito político, né, em relação a pesquisas, né, nós vemos muito em relação a governador, prefeito, que é mais tranquilo, em relação à falsidade e compra de pesquisas. Muitas vezes você vê lá o candidato X, o candidato Y, e na realidade dá mais de 13% para um, 18% para o outro. Quando chega a campanha, deu tudo inverso, a pesquisa foi fraudada, compraram pesquisa, aí o candidato se sente prejudicado, né, por essa pesquisa que de repente fez com que ele perdesse a eleição. Isso é crime ou fake news? É uma boa pergunta. Primeiro a gente precisa separar o que seria uma pesquisa oficial e uma pesquisa que seria falsa, não seria nenhuma pesquisa. É como por um centro de pesquisas, né? Um instituto de pesquisa. Porque o instituto de pesquisa, quando é contratado para fazer uma pesquisa, ele precisa de um registro no Tribunal Eleitoral e ela é validada e aprovada. Vale dizer, o resultado ali mostra congelado naquele momento qual seria para aqueles ouvidos, naquela região, com aquela idade, quem são. Muitas vezes faz muita confusão sobre resultado de pesquisa, porque não se analisa onde foi coletada aquela informação, quem foram ouvidos, etc. Então, pelos órgãos oficiais, presume-se que ali foi feita uma pesquisa séria, registrada, auditada e que o resultado mostra aquilo que aqueles que foram ouvidos responderam. Se ela foi registrada, não pode um candidato amanhã trazer um processo contra aquele órgão, a não ser que comprove que ele de fato alterou os dados. Com relação às pesquisas extraoficiais ou pesquisas fraudadas, aí sim nós estamos falando de fake news, porque aí seria algo em que não há base na realidade, não foi registrado da forma correta e possivelmente as suas formas de coleta da informação foram deturpadas. Aí não há dúvida sobre a ilicitude da ação. Vale dizer, isso pode gerar até impugnação de campanha, pode gerar indenização, pode gerar eventualmente até algum crime se prejudicar um candidato. Então é muito importante essa ressalva, porque as pessoas de fato não são crédulas ou não acreditam no resultado de eleição em razão de pesquisa. O que eu posso dizer é que a gente está falando por amostragem, né? Uma ação por amostragem. São ouvidas 1.000 pessoas para fazer uma projeção para 200 milhões, 150 milhões. Por óbvio vai ter margem de erro. Por isso que vale o eleitor, ao receber uma pesquisa, ir lá no registro e verificar quem são os ouvidos, as regiões, para ter uma ideia do resultado daquele local. É assim que eu penso. Muito bem. Que demais. Que aula hoje, na hora boa do seu rádio, com ele, o doutor Luiz Augusto Durso, que é advogado especialista em crimes cibernéticos. Uma aula incrível hoje. E, doutor, a gente quer agradecer demais sua participação por ter aceitado e ter conversado aqui com a gente, esclarecido muitas dúvidas também. Muito obrigada, viu? Obrigado, Juliana, obrigado a vocês, foi um prazer, fiquei muito feliz, parabéns pelo programa de vocês, muito legal, estava acompanhando. Lamentavelmente não pude estar presente aí fisicamente, porque semana passada eu fui dar uma palestra em Londrina, então estava muito próximo aí de vocês, quase encaixamos, mas eu irei, porque a gente tem algumas questões em Curitiba, e sabe que tem muito processo agora em Curitiba, então eu pretendo passar em breve, mas muito obrigado pelo convite e um abraço a todos os ouvintes. Na próxima você fala para nós como é que faz para manter
ex-topete com o cabelo seco. Sem gel, cara. Sem gel. Eu não uso gel porque falam que usar muito gel começa a cair o cabelo. Eu quero manter a minha juventude por muito tempo, então eu não uso gel por isso. Olha aí. Doutor, então tá feito o Que convite, bom. hein? Quando estiver em Curitiba, vem aqui presencialmente no Boa da Pan. Doutor, só a última Obrigado. pergunta. Usar não. peruca é fake news? Essa pergunta eu deixo que vocês façam pro Silvio Santos e pra Maísa. Boa, doutor. Boa, sensacional. Muito Grande bem, doutor. abraço. Doutor Luiz Augusto Durso, sensacional. Que demais. Que aula hoje na hora boa do seu rádio.